Ele caminha devagar, envolto pela névoa matinal. O chão molhado do pântano afunda levemente sob seus pés descalços. Seu rosto está calmo, sereno, como se aceitasse o destino. Ao seu redor, cânticos sussurrados ecoam das sombras. O homem está prestes a cruzar o limiar entre o mundo dos vivos e o dos deuses. Seu nome verdadeiro se perdeu no tempo, mas podemos imaginar quem ele foi. Um homem da Idade do Ferro, vivendo entre florestas, campos e pântanos da Jutlândia há mais de 2.300 anos. Talvez tenha crescido em uma comunidade pequena, onde os invernos eram longos e duros, os verões breves, mas férteis. Aprendeu cedo a trabalhar com as mãos, colhendo cevada, cuidando do gado, moldando barro em potes. Participava de rituais sazonais, celebrando a colheita, agradecendo aos deuses invisíveis que habitavam a terra e a água. Ele tinha uma família, talvez uma esposa, filhos, um lar de madeira coberto de palha, e como todos os outros, tinha medo dos deuses. Algo estava errado, talvez uma colheita falhada, uma seca prolongada, um eclipse que escureceu os céus. Os sacerdotes consultaram os presságios. Os deuses estavam zangados. Foi então que decidiram. Um sacrifício era necessário. E ele foi o escolhido. Mas não com violência ou desprezo. Era uma honra. Ele não era um criminoso. Ele era um enviado. Uma ponte entre o mundo humano e o divino. Sua entrega traria equilíbrio e sua família teria prosperidade. Na manhã do sacrifício, ele comeu uma tigela de mingau feita de cevada, sementes e ervas, sem carne, sem frutas, um alimento simples, ritual, um último gesto de pureza. Depois, caminhou com os outros em silêncio. A trilha o levou ao coração do pântano, um lugar que para o seu povo era sagrado, um portal para o além. Os pés tocaram a turfa úmida. Ele ajoelhou e alguém, talvez um sacerdote, colocou a corda em seu pescoço. Um laço curto, preciso. O sacrifício deveria ser limpo, rápido. Sua cabeça foi curvada. A vida se esvaiu lentamente. E com ela, a oferenda estava feita. Seu corpo foi deitado com cuidado. Os olhos fechados, a expressão serena, como se dormisse. O pântano o envolveu. A água escura, rica em ácidos, turfa e falta de oxigênio, selou seu destino e o preservou por milênios. O homem de Tolund desapareceu da história naquele dia. Seu povo voltou para a aldeia. As gerações seguintes esqueceram seu nome, mas o pântano se lembrou. E mais de 2000 anos depois, ele voltaria, intacto, com um rosto, uma expressão, uma história para contar. Parte 2. A ciência e as descobertas. Em 1950, 2 irmãos escavavam curva para aquecer seu lar, nos arredores de Silkeborg, Dinamarca. Foi então que viram um rosto perfeitamente preservado. Pensaram ter encontrado uma vítima recente de assassinato.
Então chamaram a polícia, mas o que descobriram foi algo ainda mais surpreendente. Um corpo com mais de 2 milênios, mumificado naturalmente pelas propriedades únicas da tufa. Seu rosto, barba, rugas e até os cílios estavam ali. Os cientistas examinaram com cuidado. A posição do corpo indicava um enterro ritual e não uma execução criminal. A corda ainda estava em seu pescoço. O laço e a posição mostravam que foi enforcado com precisão, sem trauma excessivo. No estômago, os cientistas encontraram sementes de cevada, linho, ervas e plantas silvestres. A refeição foi feita de 12 a 24 horas antes de sua morte, um prato ritual. Não havia carne, frutas ou laticínios. Era simples, simbólico e funcional. Com técnicas de datação por carbono 14, o corpo foi identificado como tendo cerca de 2.300 anos, na Idade do Ferro. Análises de isótopos revelaram que ele vivia na própria região. Não era um estrangeiro. Testes genéticos revelaram detalhes de sua ancestralidade. E mais impressionante ainda, seus descendentes genéticos ainda vivem em regiões próximas da Dinamarca, até hoje. Corpos preservados em pântanos são conhecidos em toda a Europa. Graubale, Harold Saker, Clone Cavan, todos parecem ter sido oferecidos aos deuses. Os pântanos eram vistos como portais para outro mundo, uma entrega feita com respeito em momentos de crise. O homem de Toland não foi morto por ódio, foi reverenciado como um emissário. Hoje, seu corpo está em exibição no Museu de Silkeborg, cuidadosamente preservado. Seu rosto tranquilo continua a emocionar todos que o veem. Ele é mais do que um corpo antigo. É um elo com o passado, onde fé, medo e natureza se entrelaçavam. O Homem de Toland nos ensina que mesmo os esquecidos pela história podem um dia voltar para nos contar suas histórias. Que o silêncio dos pântanos pode esconder segredos profundos. E que a ciência, junto da sensibilidade humana, pode fazer falar os mortos. Se essa história te tocou, curta o vídeo, compartilhe com quem ama a história e a arqueologia e inscreva-se no canal, porque o passado ainda tem muito a nos dizer.